tarde, Brasil! Sextou, meu povo! Anima, DJ! O DJ tá meio desanimadinho, hein, gente? Para sexta-feira. Sextou, meu povo! Vamos que vamos! O programa promete. Olha só, o timaço de convidados de hoje, hein? Fabi Freitas, fisioterapeuta, coach infantil, se especializou em TDAH, gente. TDAH. Olha que maravilha, vai explicar tudo pra gente. Vou deixar o telefone liberado desde já, 2578-6000 já está liberado. Pode ligar, fazer perguntas os convidados, porque hoje, ele volta. O Bom Filho sempre volta, né? Sempre volta. Levi Fernandes, Conselhos de Mãe Preta, aqui hoje para falar tudo da vida dos famosos, maravilhoso. Rico, poderoso. Pensa no poder, gente. Tá Levi. Chegou, sabe de onde? Dubai. Quero saber se tem fofocas de Dubai também. E ao lado dele a belíssima Tâmara Bracho, empresária, chiquérrima. Bem-vinda, amada. Sempre bem-vindo todos vocês. E hoje, para animar a nossa sexta, né? Para todo mundo dar aquele movimento, olha só, musical, tirando a onda. Então só vem comigo. O telefone já tá liberado. 2578-6000. Vem, vambora. Boa tarde. Boa tarde. Bem-vinda, tudo bom, Obrigada, amada? tudo. Explica pra gente, né, naquele português bem simples, bem básico, o TDAH, o que é, né, a gente sabe que é o déficit tudo, mas para quem está em casa entender direitinho, como que a gente percebe os sinais. Hoje em dia a gente costuma dizer que parece que todo mundo é hiperativo, todo mundo tem déficit de atenção. Depois do que aconteceu aí com a pandemia, a gente, né, tem que ver que é verdade, mas o déficit de atenção ele tem algumas características importantes, que é a impulsividade, falta de controle nas atitudes, principalmente nas falas. A gente começa a observar quando é criança, principalmente pela hiperatividade, né? Mas isso tem que persistir de 6 meses a 1 ano. Não é assim, só porque a criança é agitada que a gente classifica como hiperativo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, é feita uma avaliação. Qual o diferencial? Vocês avaliam, então? Existe uma avaliação feita pela psiquiatra ou neuropediatra, que se enquadra ali o que a gente chama de um formulário que se chama SNAP-4, onde a gente vai estar ali anotando as características, conversado com a família, com a escola, tendo um acompanhamento... Um rigor, né? Não, tem que ter, porque senão todo mundo é TDAH. Né? Se a gente for ver bem, a gente não tem aquela frase, todo mundo de perto é meio louco, hoje todo mundo é TDAH, né? E não é assim, né? A gente tem que tomar cuidado porque a gente não pode super medicar, porque qualquer coisa as mães querem medicar, ou não, a gente tem o outro lado também, que quando precisa a mãe tem medo de medicar. Então tem que ter um cuidado, assim, bem especial, porque não é qualquer pessoa que é TDAH. Tem que ter essa avaliação com a psiquiatra, depois a gente acompanha com uma neuropsicóloga para fazer uma bateria de testes, para realmente entender e, né, verificar se Amada, tem TDAH. toda vez que o telefone tocar aqui, alguém querendo falar contigo, tá? Só pra você entender. Então, eu continuo fazendo as perguntas, mas tá liberado para você que tá em casa. Alô? Alô? Oi? Com quem falo? Daniela. Bem-vinda, Dani. Pode fazer a sua pergunta. É sobre isso mesmo, sobre medicação. Quando a criança precisa tomar a medicação e os pais não querem, um dos pais não querem dar. A mãe quer dar a medicação e o pai não quer dar. O que fazer nesse caso? O que acontece muito é exatamente isso. Os pais nunca querem. Aí eu já vou deixar você com a pulga atrás da orelha, porque aí esse pai provavelmente tem o TDAH. Então ele já se identifica com essas características e não tem o porquê, gente. Porque eu costumo dizer o seguinte: se você receber um diagnóstico hoje do seu filho com um câncer, você vai pensar? Não, vai tratar. Quais são os efeitos colaterais? Você vai imediatamente querer tratar, querendo salvar aquela criança. E hoje a gente sabe que quando a gente trata essa criança desde a infância com a medicação, e não é só a medicação, tá? A gente vai ter um futuro para essa criança muito melhor. Existe um trabalho que mostra, uma publicação que fizeram com 20 mil pessoas na Holanda, onde lá eles têm um único número de registro. Todas as pessoas que tiveram um acidente de carro que levou a óbito foram crianças que não se trataram de TDAH. Então, assim, muita gente hoje que tem vícios com drogas, álcool, hoje tem a palavra da moda que é a procrastinação. Muitas vezes esses adultos são TDAHs, só que não se trataram. Então é muito importante mostrar
quais vão ser os benefícios dessa criança estar tomando medicamento? E o pai deveria estar acompanhando a família, a criança e a mãe nessas consultas, para entender realmente o que é. De fato, né? E, de repente, nessa avaliação, geralmente os pais se descobrem TDAHs. E muitas das vezes é genético, vindo muito mais Genética, hereditária? do pai do que da mãe. Então, é muito importante a gente mostrar para esse pai, isso é um clássico, tá, gente? Acontece muito. E eu não entendo por quê, porque são as mães que geralmente ficam com as crianças. E por que os pais negam esse tratamento? Né, geralmente o pai bloqueio, né? Não quer a aceitação, né? Não. Quer dizer que tá tudo Então bem, precisa levar junto no médico para ele entender e já avisa médico ou o médico que for atender. Olha, meu marido tem assim um pouco de preconceito com relação à medicação. Então é importante que essa médica ou médico aborde com esse pai para poder ver a necessidade real, né? Isso é importante. Amada. Beijo, obrigada. Para você que está em casa, quer participar, 25786000, tá liberado, viu, gente? Pode ligar à vontade. E me explica uma coisa, com que idade a gente começa, os pais, a perceber que essa criança pode ter? A criança que tem o TDAH, desde bebê, a gente percebe algumas características. Depois, terror noturno, não consegue dormir à noite, não tem, às vezes, uma causa. Então, ele está alimentado, está trocado, sabe? Toda aquela sequência que a gente segue, a criança não dorme, ela é muito agitada. Então, desde bebê, mas vamos tirar, porque tem várias coisas que podem acontecer enquanto ali bebê. Mas quando começa o processo de alfabetização, é quando a gente começa a perceber as diferenças ali entre as crianças na escola, tá? E aí já tem... Onde que mais destaca, assim? O que mais dá para perceber? Não tem foco, não senta para prestar atenção, não quer, não vê a necessidade. E aí a criança sempre vai ser aquela que vai atormentar a sala. E geralmente as professoras não sabem o que fazer. Aí os pais vão começar a ser chamados... que todo mundo fala só imperativo, né? Porque aí a criança ela não consegue... Isso gente, é neurológico, tá? É neurofisiológico, é um problema no córtex pré-frontal. Não é porque ela é só agitadinha, é real, assim, a gente tem que entender isso. Ela precisa da medicação, das terapias, que é o que eu acabo fazendo, né, como fisioterapeuta. Eu atendo essas crianças, tanto com o coaching infantil, quanto com o Pilates, porque no Pilates a gente tem o trabalho de respirar, ter consciência do corpo, se acalmar para poder fazer aquele exercício, que é o que elas não conseguem. E aí, com isso, elas vão conseguir levar para o dia a dia toda essa... São funções executivas, são todos os atos ações que a gente faz no dia a dia. E vai piorando? Muito. Vai assim, por exemplo, a criança, sei lá, entra na pré-adolescência, na fase dos hormônios, e aí, como fica? Então, se ela não é tratada, se a família não aceita esse transtorno, isso vai piorando. E aí é quando entra os vícios. São aquelas crianças assim, Maria vai com as outras? Vamos lá, mais uma ligação. Mais uma. Alô? Alô? Com quem falo? Maria Cláudia Jesus Batista. Bem-vinda, amada. Pode fazer a sua pergunta. É que eu tenho um neto que ele tem TDAH. Oi? Sim? Estamos ouvindo. Então, aí ele tomava Ritalina. Ele tem hoje 13 anos. Só que eu sou avó e minha filha não parou de fazer o tratamento. Só que ele é muito agitado, ele não tem muita atenção na aula. Só que ela não quis mais dar o medicamento. Então eu procuro, não sei o que fazer mais, assim, sabe, para ajudar. Então eu já vou responder para a senhora. Eu tenho um Instagram, que é o TDAH e daí, porque foram essas as perguntas, os questionamentos que eu fiz para poder entender tudo o que acontece com o meu filho. Eu sou TDAH, minha filha também. Então, assim, ela já entrando nesse mundo e conhecendo outras mães, outras crianças, ela vai conseguir estar entendendo melhor o que essa criança já adolescente, né, 13 anos, precisa. Então, é importante que ela dê essa medicação, se continuar na Ritalina ou qualquer outro. A mãe não quer. Então, aí ela vai sofrer com as consequências com essa criança ficando maior. Né? O que pode desencadear, por exemplo? Você fala que leva, né, o TDAH, leva aos vícios mais tarde, não cuidado. Então, é muito preocupante. Porque o córtex pré-frontal, né, que é na frente aqui da nossa cabeça, ele é responsável pelas funções executivas, são os nossos atos, nossas atitudes. Então, assim, é desenfreado. Essa pessoa não consegue arrumar um emprego, ela não tem estímulo nenhum para estudar, ela fala coisas, faz coisas que ela não consegue se controlar.
Mas aí o que acontece? Não tomando medicamento, não fazendo uma terapia... Só vai piorar. Só vai piorar, gente. Adolescente ainda com a parte hormonal, muito pior. Então, é para ontem essa mãe aceitar e fazer o tratamento, porque esse adolescente sofre também. Geralmente eles não têm amigos, porque as pessoas não entendem essas crianças. Então, é uma pessoa que vai ficar solitária, e aí quando a gente fica solitário... Mais problemas, a gente começa a procurar coisas que fogem aí da normalidade. São agressivos? Tem fases, tem assim, momentos, crises? Sim, porque eles não conseguem segurar essa impulsividade. Então, não é porque ele está fazendo, porque ele quer me irritar, porque ele faz de propósito. Não, ele não consegue. Só que aí entra aquela coisa, não consegue e não entende, aí junta tudo e a gente perde essa criança, a gente perde esse adolescente. E aí não adianta a gente reclamar quando ele já é adulto. Aí o tempo já passou. Né? Quando a pessoa olha lá atrás e pensa, poxa, se ele tivesse feito o tratamento... Mas aí já passou, né? Como que é o tratamento? Geralmente é medicamentoso, né? É importante falar isso. A parte de terapia comportamental e todas as outras atividades que a gente acaba colocando ali para a criança, no caso, o Pilates, que a gente atende as crianças com transtornos, né? É importante porque a gente tem alguns pilares ali dentro do Pilates que ajuda essa criança a ter o quê? Consciência do corpo, porque hoje tem muita gente com transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de disforia do corpo, então as meninas que querem ser magras, aí entra na anorexia. Então, dentro da técnica ali do coach, que a gente ajuda tanto os pais quanto as crianças, a atividade física também é importante, né? Para ela ter consciência de quando é a sua vez de fazer tal coisa, esperar a sua vez, ter disciplina. Então, a gente chama de manejo parental, que a gente ensina as mães... O Fabi, ele é parecido com alguma outra enfermidade, algum outro transtorno? E pode confundir, porque tenho vendo muitas crianças também agressivas, que correm para lá, correm para cá, que não param, mas que não têm esses outros sintomas. Então, porque hoje a gente tem muitas crianças com transtorno de ansiedade, que isso a gente tem que começar a ter um foco maior, porque... Essa pandemia piorou demais, com a pandemia... Né? E eles têm um hiperfoco muito grande com a televisão, porque são cor, movimento, então traz um pouco de vício para essa coisa da televisão. Essa dependência da internet. Dependência de redes sociais, de televisão, de jogos. E é um mundinho sozinho, né? Que ele não precisa de se interagir. Não tá no controle, né? É muito difícil. Então isso, eu não sou radical, mas que traz muitos malefícios para as crianças, sim. É difícil controlar, né? Alô? Oi, boa tarde. Boa tarde, com quem falo? É com a Renata. Oi, Rê, tá falando de onde? Eu tô falando daqui do Embu das Artes, São Paulo. Bem-vinda, amada. Pode fazer a sua pergunta. Pode perguntar. Então, eu tenho um filho, ele tem 7 anos. Eu quero saber como que eu faço para descobrir se o meu filho tem TDAH mesmo, porque eu, como mãe, eu sempre desconfiei. Mas eu já levei nos médicos, assim, a médica fala que não tem nada a ver, mas eu percebo, porque todo dia vem bilhete da escola, todo dia, que ele não consegue prestar atenção na aula. Então, o primeiro médico que a gente deve procurar é o psiquiatra ou o neuropediatra, e que tenha ali o manejo com as crianças, porque às vezes eu vou num psiquiatra que só atende adulto, é diferente de quando atende crianças, né? Porque aí tem só as patologias infantis ali. Sim. E não ter esse tabu de que, meu filho não é louco, eu não vou no psiquiatra. Gente, é o médico que precisa fazer avaliação, é o psiquiatra. Então, é o psiquiatra que a gente procura, vai fazer essa avaliação certinha, e depois disso a gente procura a neuropsicóloga. Porque é ela que vai fazer, eu falo ela porque geralmente é mulher, né? Tem muita mulher neuropsicóloga. Esse neuropsicólogo, ele vai fazer uma bateria de testes para ver aonde que essa criança precisa ser mais ajudada. E aí, com isso, a gente leva para a escola, para que essa escola perceba que tem um laudo e reconheça esse transtorno. Porque senão fica assim, a mãe da criança fala que ele tem, mas ninguém sabe se tem. Então, quando você tem um laudo... A devolutiva dessa neuropsicóloga é feita para essa escola também. Assim, o que a gente precisa? Sentar na frente, fazer assim. Ele dá uma direcionada para a escola e para a família. Tá? Então, nessa sequência, psiquiatra, neuropsiquiatra infantil e depois uma neuropsicóloga. Tá?
Maravilhosa. Como nós encontramos você nas redes sociais? Então, eu tô no Instagram, que é o @TDAH porque foi essa pergunta que eu fiz quando eu descobri que meu filho tinha. Porque eu falei, tá, ele tem TDAH, e daí? O que eu faço com tudo isso? Ali a gente tem muito conteúdo falando tudo. A gente tem outras mães, inclusive com filhos autistas que têm o TDAH, que isso também é bem recorrente. E aí vocês podem me procurar ali, fazer pergunta pelo direct, tá vendo todo o feed ali que a gente traz muita coisa e sempre falando das mesmas coisas, porque as pessoas entra muita gente nova e muitas dúvidas, né? Obrigada. Volta mais de vezes? nada, lógico. Volta sempre. Preciso viu? ajudar esse povo aí a entender o TDAH. Obrigada, viu? Querida. Fica comigo, nós vamos para um rápido intervalo comercial. Um minutinho só, viu, gente? Hoje tem roda de fofoca e tem muita música já já. Obrigada, mãe.